Queridos, nós estamos hoje com a grande responsabilidade de compartilhar com vocês a porção da palavra do Senhor, né? Eu confesso que estou com até uma certa dificuldade, porque ainda estou gripado, né? Saindo de uma gripe pesada, e mais de 20 dias, eu, Cândida e eu de junho, né? Mas estamos aqui pela graça de Deus. Samuel, como eu falei, extraiu um dente, não pôde estar, que ele iria pregar hoje à noite, e Walter também está gripado, né? E já vai chegando já talvez uns 15 dias, está nos assistindo. Quero a Walter e a Samuel nos dirigir a ele com a paz do Senhor. Deus abençoe com saúde. Mas nós vamos cumprir o nosso papel, serei breve, mas eu gostaria de falar com vocês aquilo que Deus já falou no meu coração. Eu vou ler um texto aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21, mas vou trabalhar em cima de Ageu, o capítulo 1 e o capítulo 2 também, que compõe este livro. Eu vou ler Pedro para dar fortalecimento à ideia da mensagem sobre a palavra profética, e depois me deter no livro de Ageu. Diz assim a palavra, né? 2 Pedro 1, 19 a 21. Escute com muita atenção. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Ageu 1 e 1. E no ano segundo o rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, dizendo... Deus nos abençoe nessa leitura, né? Feche os olhos. Agradecemos, ó Deus, pela Tua presença nesta noite em nossas vidas e também em nosso meio, nesta reunião. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos pelas partes dos cultos que já foram cumpridas e agora nós pedimos a assistência do Teu Espírito na comunicação da Tua palavra para os Teus filhos que se encontram aqui no santuário, aquele que se encontra nas redes sociais, aqueles que um dia onde abrir este vídeo para ouvir e ver o que aconteceu na casa do Senhor nesta noite. Abençoe-nos, ó Deus, neste momento com saúde, graça, ousadia, para compartilhar com teus filhos a palavra do Senhor. Esta é a nossa oração, que nós fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Ageu, ele é o primeiro profeta pós-exílico, né? Quer dizer, depois do exílio, nós encontramos Ageu, Zacarias, que foi contemporâneo de Ageu, e Malaquias. Ele trabalhou numa época muito difícil na vida do povo de Israel. O povo já voltara do cativeiro babilônico, já tinha reconstruído, ou melhor, tinha começado a reconstrução do santuário sob a direção e a ordem do Senhor. Mas aí surgiu oposição. Os samaritanos, eles se opuseram na época à reconstrução do santuário de Jerusalém. A princípio quiseram ajudar, como foi negado, depois começaram a dificultar o andamento da obra. E nessa brincadeira passaram-se 14 anos aproximadamente, a obra parada por causa da oposição do povo samaritano da época. Aí Ageu entra em ação para animar, junto com Zacarias, o povo a recomeçar a obra de reconstrução do santuário, que de fato aconteceu, e eles conseguiram, pela graça de Deus, concluir aquele trabalho, não é? E também teve outro problema. Depois de construído, aí surgiu no meio do povo de Deus da época a questão de que o santuário era um santuário acanhado em relação ao santuário que tinha sido construído por Salomão. Mas aí Deus garantiu que a glória da última casa, esta casa, estava sendo reconstruída, a segunda casa, e apontando para a igreja do futuro. Ela seria mais gloriosa, mais revestida de glória, por causa da presença do Senhor no meio da sua igreja, no meio do seu povo.
Então nós vamos falar um pouquinho sobre Ageu, a sua mensagem, e vamos, irmãos, espero que cada um de nós guarde esta palavra no coração. Veja bem, irmãos, nós falamos aqui que, lendo o texto de Pedro, que a palavra profética é uma palavra que vinha da parte de Deus geralmente para apontar os erros do povo de Israel e chamá-lo para o arrependimento, para um conserto com Deus. O profeta, nós encontramos o profeta da palavra, no caso de Elias, Eliseu, Natã e outros que não escreveram nada, que ficou registrado no cânon sagrado, mas encontramos os profetas da escrita, no caso de Isaías até o profeta Malaquias, foram usados por Deus para registrar a sua profecia, são chamados de profetas escritores, dentre eles Ageu, cujo nome significa festivo. Não sabemos se ele nasceu num dia de festa religiosa de Israel, ou foi assim, a família muito se alegrou com o nascimento dele e colocou o nome de Ageu, que significa festivo. O fato é que este homem foi levantado por Deus para apontar a questão do pecado na vida do povo de Deus. Que pecado, irmãos? Deixa eu ler aqui para os irmãos, porque às vezes a gente começa num texto e nos situa a mensagem no texto que eu quero fazer nesta noite. É ruim para um pregador já pegar um texto assim e começar já a explicar, sem olhar o contexto. Nós vamos mostrar para vocês o contexto da época e contextualizar a mensagem para a nossa edificação espiritual. Olha, naquela época, irmãos, quando eles pararam a reconstrução, que já era uma desobediência, porque Deus tinha ordenado que fosse reconstruído, os recursos chegaram, estava tudo ali, mas a oposição, o povo parou. E agora surgiu um problema na época, é que eles começaram a cada um se preocupar com as coisas deles, esquecendo as coisas de Deus. Então, essa foi a grande queixa do profeta Ageu na época, era justamente esse descaso para com a obra de Deus que estava ali deixada de lado, não tinha dado continuidade. Olha o que o texto diz aqui, versículo 2 da profecia de Ageu. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Pronto, esse era o problema. Letargia, um povo desinteressado, já fazia aproximadamente 14 anos, por causa da oposição, da dificuldade, e eles não estavam mais interessados na reconstrução do santuário onde Deus do Israel seria adorado. Esse era o pecado. Essa falta foi apontada por Ageu, para mostrar àqueles irmãos do passado que eles deveriam se levantar e fazer a obra do Senhor, porque aquele posicionamento dele é um posicionamento pecaminoso, entristecia o espírito, iria de encontro ao propósito de Deus. Irmãos, me deixa aqui fazer uma contextualização. Olha, o pecado sempre foi o problema do homem. E sempre foi o problema da igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, do passado e também da atualidade. Pecado, irmãos, é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão dessa lei. Deus, Ele graciosamente, Ele ministrou a sua palavra, Ele fez um código de ética e entregou para ser observado. Mas acontece que nós estamos em uma época muito difícil, as pessoas não estão mais preocupadas com a questão do pecado. Estão convivendo com o pecado como se fosse algo tranquilo, aceitável, quando o pecado ele afronta a santidade de Deus e traz consequências que eu vou dizer daqui a pouco, citando o texto sagrado. Olha, veja bem, Deus ele nos criou graciosamente para a sua glória e para o seu louvor. O pecado entra no cenário do homem, derruba o homem, levando à queda, o afastamento de Deus, E esta queda não foi somente o homem se afastar de Deus, mas a sua natureza ficou
corrompida pelo pecado. Então, todos nós somos pecadores aos olhos de Deus. Todos sem exceção. Todos pecaram, diz a Bíblia, destituídos estão da glória de Deus. Quando a pessoa é convertida a Cristo, os seus pecados são perdoados. Bendito seja o nome do Senhor. Diga amém, irmãos. A graça, a bondade de Deus envolve a vida do pecador, perdoando todos os seus pecados e reconciliando com Deus. E Deus graciosamente adota o crente como filho seu. E agora começa uma relação muito profunda entre Deus e o homem redimido. Nós que estamos aqui nesta noite, no século 21. E precisamos olhar a questão do pecado, porque nós ainda temos uma natureza inclinada ao pecado. Apesar de termos sido perdoados, restaurados, reconciliados com Deus, no entanto, ainda o pecado reina no nosso corpo mortal, em nossa carne, na sax, conforme está no grego. Então, queridos, eu queria lembrar a igreja, lembrar nós, a mim mesmo também nessa reunião, que a gente olhe com cuidado a questão da transgressão contra Deus, porque tem muita gente na igreja que está transgredindo a palavra do Senhor. Eu não queria apontar aqui os erros nossos aqui, que eu sei que são erros, irmãos, mas precisam ser administrados, porque se você é crente, tem o Espírito, a luz da palavra, o Espírito está falando no seu coração nesta noite. Para a gente olhar para nós mesmos, nos olharmos para a palavra que é um espelho, que é luz, e corrigirmos as nossas vidas para podermos gozar das bênçãos do Senhor, queridos. Isso aqui não escapa a ninguém. Pastores, presbíteros, diáconos, membresia em geral, todos pecaram. Todos são inclinados ainda ao pecado e precisam administrar as suas fraquezas e procurar viver uma vida que agrada ao Senhor. O caso aqui desse povo na época era justamente o desprezo para com a obra, a casa do Senhor. Não era relevante para eles. Eles estavam preocupados em melhorar as suas moradias, as suas casas, restaurá-las, né? Investiam pesado nas suas residências, nos seus negócios, né? Mas esqueceram-se que tinha um santuário para ser reconstruído, onde Deus seria adorado, irmãos. Esse era o pecado da época de Ageu. Homens e mulheres não estavam mais interessados nas coisas de Deus. Era apenas um detalhe, algo que estava longe deles, irmãos. Aí o profeta entra e aponta o pecado do povo de Deus, dizendo para eles: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Se nós olharmos, irmãos, que o nosso corpo é um santuário do Espírito, que ele precisa estar preparado para a habitação de Deus, que habita pelo seu Espírito em nossas vidas, a gente precisa olhar, fazer uma certa correlação com esse episódio aqui na época que Ageu profetizou. Na época ele não estava nem preocupado, talvez tivesse algumas paredes já, meia parede pronta, mas a casa não estava pronta e Deus não estava sendo adorado, os sacrifícios não foram restaurados ainda, e precisava urgente de uma mensagem profética dessa natureza, para apontar o povo o pecado e trazê-lo para uma reconciliação com Deus. Segunda coisa, irmãos, é que todo pecado tem consequência. Diga comigo, todo pecado tem consequência. Às vezes eu fico assustado, muita gente na igreja está vivendo, a gente sabe que está longe do Senhor, e pensa que um dia Deus não vai chamá-lo à responsabilidade, mas vai. Mas vai, irmão. Observe que aqui no texto diz a Bíblia, olha, versículo 3, veio pois a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós habitardes, é tempo de habitar nas vossas casas forradas ou estucadas, enquanto esta casa fica deserta.
Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Aí vem aqui as consequências do erro daquela geração. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Todo esse drama, irmãos, que atingiu a economia do país, a parte agropecuária, a vida nas famílias, o drama que eles estão vendo era consequência do descaso para com a casa do Senhor. É o que a Bíblia diz. E continua, né, irmãos, o Senhor falando nessa direção. Diz assim: por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos, e mandei, quer dizer, uma ação de Deus punindo o pecado, e mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre os trigos, sobre o mosto, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho das mãos deles. Todo pecado tem consequências se não for administrado adequadamente. Olha, a Bíblia diz lá em São João, no Evangelho, aquele episódio da cura do paralítico no tanque de Betesda. Estava ali um homem, passou 38 anos, sofrendo com a enfermidade, uma paralisia, paralítico. Não procurava entrar no tanque, não conseguia, porque o outro ia diante dele. Mas Jesus graciosamente o alcança e perguntou se ele queria ficação. Ele disse: não tem ninguém, o Senhor ordena que ele se levante e ande. Ele foi curado, bendito seja o nome do Senhor. Aí tudo bem. Um pouco mais na frente diz o texto: Jesus o encontrou no templo. Olha que coisa maravilhosa, bendito seja Deus, bem-aventurados são aqueles que se lembram de subir ao templo do Senhor. E ali veio a palavra de Deus para ele da maneira poderosa: olha, já estás são ou curado, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então todo pecado tem consequência se não for tratado adequadamente. O caso de Davi, por exemplo. Davi, um rei de Israel, tinha já 5 mulheres bonitas, esposas suas, mas botou os olhos na mulher que era casada. Ele adulterou. E o pecado levou ao assassinato do marido daquela mulher. E pensando que Deus não estava vendo, ou se Deus... Naquele momento Davi estava com a vida espiritual lá embaixo. Porque quem o acusou do pecado foi o profeta Natã. Não diz o texto que Davi procurou a Deus arrependido logo, chorando. Não. Ele tinha um problema. O Salmo 51, o Salmo 32 são os salmos penitenciais de Davi. Ele fala o drama que ele viveu ali. Ele diz: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu moço tornou em sequidão de estio, até que confessei o meu pecado, a minha maldade não encobriu, dizia ao Senhor: confessarei os meus pecados, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Então, queridos, todo pecado tem consequência, saiba disso. Nas minhas conversas com o diácono Meirelles, que deve estar nos ouvindo, assistindo nessa noite, Meirelles tem uma teologia muito interessante. Ele diz: aqui se faz, aqui se paga. Que também eu conhecia no interior. Aqui se faz, aqui se paga. Sabia os irmãos que para o crente isso é uma verdade? Porque para o crente não tem tratamento de pecado após a morte. Não tem, irmãos. Porque já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas há disciplina aqui neste mundo, irmãos. A disciplina do Senhor. E diz a Bíblia, irmãos, até eu coloquei um texto recente, né,
no grupo da igreja falando sobre isso e falando que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Disse Pedro em sua palavra, em sua epístola, o juízo do Senhor começa na casa de Deus. Ou seja, Deus trata dos pecados dos crentes não confessados e abandonados. Aquele que encobre as suas transgressões, disse Salomão, nunca prosperará. Nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcançará de Deus o que, irmãos? A misericórdia. Então não guarde pecado do coração, não. Errou, corre para os pés de Jesus. E se atingiu alguém, vá lá e confesse o seu pecado, peça perdão. Porque enquanto você não fizer isso, não vai ter vitória na vida espiritual. Ageu disse, olha, vocês estão sofrendo nesta área que ele citou, por causa do descaso para com a casa de Deus. Vocês deixaram a casa de Deus de lado, relegaram para um plano inferior na vida de vocês, ninguém está preocupado, vocês têm dinheiro, vocês têm recursos, mas não querem reconstruir, estão com medo dos samaritanos, mas eu estou com vocês. Esse era o pecado. Mas a terceira coisa, irmãos, é que o pecado identificado, as consequências reveladas, a palavra do profeta, ela encontrou um corações acessíveis. Encontrou um público que a palavra penetrou e causou uma mudança, causou uma transformação. Prover a Deus que nessa noite, você que está me ouvindo, você que está em casa também, se deixe mover pelo Espírito para confessar os seus erros e voltar a fazer o que deveria ser feito, que Deus tenha mandado. E diz a Bíblia aqui, irmãos, que quando Ageu entrega aquela palavra, estou lendo o versículo 12, diz assim, então Zorobabel, que era o príncipe, era o governador, filho de Sealtiel, e Josué, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Quer vitória, irmão, na sua vida espiritual? Obedeça a palavra de Deus. Ande de uma forma correta com Deus. Resolva a questão dos seus pecados, ainda não tratados. Tantas coisas dentro do lar, às vezes a mulher desobedece o marido trata a mulher, mal a mulher, filho não obedece aos pais, não faz os negócios corretos. Isso causa, irmãos, uma ação disciplinar de Deus. Não há como escapar da disciplina de Deus, irmãos. Está escrito em Hebreus, qual é o filho a quem o pai não corrige? E Deus, por amor, nos corrige. Diga amém, irmãos. Porque Ele quer nos levar para perto de si, para uma vida de consagração, uma vida operosa, para a glória dEle. No texto aqui, quando a palavra penetrou no coração daquelas pessoas, elas se arrependeram, obedeceram à voz do Senhor, temeram ao Senhor. Felizmente tem muito crente que não teme ao Senhor. Não teme, porque se temesse andava correto com Deus, obedecia a palavra do Senhor. Precisava o pastor estar vociferando no púlpito, chamando o povo para o arrependimento, para a consagração de vida. Olha, lá no capítulo 6 de Isaías, o profeta descreve uma visão que ele teve. Ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele começa a descrever a glória e a santidade de Deus. E quando ele vê aquela maravilha, ele diz, ai de mim que vou perecendo,
Aí ele confessa o seu pecado. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Olha, era um profeta, irmãos. Era um ministro do Senhor, mas a boca era suja. Não sabemos que ele gostava de dizer palavrão, não sabemos que ele gostava de falar da vida alheia, não sabemos que ele era muito crítico. O fato é quando ele viu a santidade de Deus, ai de mim, estou morrendo, eu sou um homem de lábios impuros. Irmãos, precisamos entender que Deus é santo. Diga amém, irmãos. E para conviver com Deus tem que conviver uma vida de santidade e obediência. O que é que diz Amós em sua profecia? Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou você se subordina à palavra do Senhor, ou você vai sofrer as consequências aqui neste mundo. Escreva o que eu estou lhe dizendo, não estou ameaçando ninguém. Estou citando a palavra do Senhor, porque é a maneira de Deus trabalhar com o seu povo, irmãos. Houve uma obra gloriosa, bendito seja o nome do Senhor, né? Como a gente anseia que o Espírito de Deus mova os corações em direção ao Senhor. E hoje eu estava lendo, eu fui procurar, pensando na mensagem, aí me lembrei daquela pesca maravilhosa, né? Quando Jesus ordena os seus discípulos, né, que lançassem a rede, etc., e pegaram tanto peixe que encheram os barcos que eles estavam, a ponto de quase só sobrarem. E quando Pedro viu aquela maravilha, ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Permita, Deus, que nessa noite, que se encontra aqui nesse santuário, e você que está em casa nos assistindo através das redes sociais, você tenha uma visão de Deus. Diga amém, irmão. Porque isso vai mudar tudo em nossa vida, bendito seja o nome do Senhor. Eu não estou nem dizendo uma visão cinematográfica, mas uma visão interna pelo Espírito de Deus, através da palavra de Deus, irmãos. Às vezes eu começo a me lembrar dos meus erros passados. Eu digo: Jesus, me tem misericórdia de mim, já confessei. Estamos tratando com Deus santo, puro e verdadeiro, irmão. Temos que andar nos caminhos do Senhor, bendito seja Deus por isso. Mas quando se ouve a voz do Senhor, diga amém, quando se teme a Deus, quando há uma mudança de vida, aí começa a abrir as portas para a vida da pessoa, queridos irmãos. Estou adiantando aqui para a gente ganhar tempo, né? Bom, agora levanta-se Zorobabel, que era o governador, o líder religioso, que era Josué, o sumo sacerdote, chama o povo para a obra de reconstrução. Bendito seja Deus por isso. E começa a trabalhar. Amém? Que valia a pena trabalhar na reconstrução do santuário do Senhor. Irmãos, vale a pena você se envolver com a obra do Senhor. Vou repetir. Vale a pena você, eu, nós, você que está em casa nos assistindo, e você que irá nos ouvir algum dia, se envolver com a obra do Senhor. Queridos, a igreja é a agência do reino de Deus. Nós somos um povo especial, povo escolhido por Deus, povo chamado das trevas para a luz, para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Você não está aqui por acaso não, irmãos. Você não foi alcançado por Deus por acaso, não foi um ato intempestivo de Deus, ou você que não, querido. Isso faz parte do programa de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Você não foi alcançado para ser um assistente na igreja, não. Só observando, sem contribuir, sem chegar junto, sem orar, sem se envolver. Não, irmão, não, não e não. Agora, o sumo sacerdote
o governador, junto à liderança, vamos reconstruir o santuário do Senhor. Vamos nos envolver da obra do Senhor, irmãos. Quantos talentos Deus deu aqui a essa igreja? Estava observando a menina de Danilo, louvando ao Senhor, de que coisa maravilhosa. O pai tocando, o tio também. De que coisa linda, irmãos. Como é bom servir ao Senhor. Os seus talentos, os dons que Deus lhe deu, vão ficar enterrados, irmãos. Quando há uma consagração, queridos, coisas maravilhosas acontecem na pessoa e através dela para a glória de Deus. Mas nós estamos tão encharcados com as coisas deste mundo que a gente não se envolve. Apenas um detalhe. Não, queridos, você foi chamado para se engajar, para se entrosar. Você faz parte deste negócio de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Diga amém, queridos. Porque esse é um privilégio, só nós temos, irmãos. Deus nos escolheu. Não foste vós que me escolhestes a mim, disse Jesus, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vás e deis frutos. Aí fica o crente inoperante, assistente, não contribui, não chega junto, não se envolve. As reuniões acontecem, Deus presente e o crente está nem aí. A gente bota a igreja na casa da pessoa através das plataformas de videoconferência e o crente não se envolve também. Meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar, irmão? E Deus vendo, Deus observando, irmãos. Nesse livro, irmãos, em diversos momentos, o profeta chama a atenção do povo nesse sentido. Agora, pois, ascendido o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Mesmo com oposição, eles reconstruíram o santuário para a glória de Deus. Diga amém, irmãos. Pode se levantar quem quiser. Esta obra é obra do Senhor, é do povo de Deus. Deus está presente. Deus está com o seu povo, deu dons, talentos, envolva-se, irmãos. Vou repetir pela enésima vez. O Novo Testamento fala de uma mulher que só sabia costurar. Alguém já disse que era uma agulha a serviço do Senhor. E aquela mulher fazia as vestimentas das irmãs idosas, as carentes. Não tinha máquina de costura não, era só uma agulha. Não sei como ela fazia, mas fazia. Que bênção na vida da igreja, irmãos. Ela agradou tanto a Deus que Deus lhe deu uma oportunidade, quando ela faleceu, dela voltar à vida para continuar fazendo o seu trabalho. A Dorcas. Ela falece abruptamente, as irmãs ficam apavoradas, chama Pedro, e Pedro, pelo Espírito, ordena aquela mulher, ela se levante para continuar servindo ao Senhor, bendito seja Deus por isso. Vai continuar nessa letargia, desinteressado, a obra para ser feita ou vai se envolver? Deus está falando no seu coração. Considerar os vossos caminhos, ou seja, chamando para um arrependimento, para a consagração. Para terminar, queridos, quando isso acontece, irmãos, agora Deus garante a sua presença com o povo. Olha que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, diz a Bíblia. O Senhor disse, irmãos, então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O que é que você quer mais? A presença de Deus é o bastante. Diga amém, queridos. Lembre-se que quando Jesus deu a grande comissão, ele disse: eis que estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor graciosamente deu o seu Espírito à igreja. Diga amém, queridos.
Esse Espírito habita no crente individualmente, é uma dádiva, é um dom de Deus, é o tesouro no vaso de barro. Mas habita também no meio da comunidade quando ela se reúne para a celebração. Deus está com o seu povo, queridos. O momento do culto, o momento mais glorioso na vida da igreja, porque Deus está presente no meio da igreja, queridos. Mas você diz, não, pastor, aqui no gás não está não, está ali, porque lá tem reteté, tem... Não, pastor, como alguém já disse aqui, lá a oração, vou dizer o nome da pessoa por questão de ética, na minha cara, na cara do pastor, a oração da Toína é melhor. Mas digo, vai tomar banho? A oração ali é melhor. Eu digo, tu não vem nem orar, mulher. Como é que tu ousa censurar a igreja do Senhor? A oração ali é melhor. Por quê? Porque tem aquela ideia de quando o bom é quando há rebuliço espiritual na igreja, irmãos. Que visão equivocada do programa de Deus. Elias estava na caverna, irmãos. Começou passando fogo, tempestade, e o Senhor não estava ali, mas estava naquela voz, naquela brisa suave que passava na frente da caverna daquela. Aí ele disse, o Senhor está aqui, bendito seja Deus por isso. Irmãos, a presença de Deus não depende da minha fidelidade, nem da minha santidade, nem da sua, não, também não, irmão. Depende unicamente da fidelidade dEle. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deus está presente, irmãos, é por isso que eu me alegro. 75 anos de idade e não estou caindo pelas tabelas, não. Quero continuar servindo ao meu Deus. Sei também o tempo da meu prazo de validade. Mas enquanto tiver força para servir o meu Deus, eu farei isso. Parar no púlpito escrevendo. Estarei escrevendo. Glorificando o nome do Senhor, porque a obra a ser feita, Deus está comigo, está com você, com a nossa igreja. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai todo o povo da terra, diz do Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco. Pela segunda vez Deus disse isso, viu? Diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habitar no meio de vós, não temais. Amém? Bendito seja Deus que está presente aqui nesta reunião. Mas pastor, não estou sentindo nada, não estou vendo nada. É pela fé, queridos. É pela fé. A fé é o invisível. A Bíblia diz que Moisés abandonou as riquezas, a glória de ser chamado filho da filha de Faraó, porque viu o invisível. O que é que você está vendo? As novelas da Globo? Os shows que estão por aí? Aqueles mais pesados? Espero que nenhum crente esteja se deliciando com aquelas porcarias. Que Deus tem algo melhor para você. Amém, irmão? Eis que estou convosco. Vocês são pessoas poderosas, fortes, cheias da graça do Senhor. Levante-se e faça a obra para a glória de Deus. É por isso que Pedro diz, olha, a palavra profética, ela é como uma candeia que brilha. Louvado seja o nome do Senhor, né? Esta palavra é uma palavra de Deus, poderosa, porque é a palavra do Senhor que os crentes devem estar sempre em contato com ela. Tá bom, queridos? Vou parar aqui. E a obra foi completada
amém, com assistência do Senhor. Aquela turma que dizia, não, o santuário é muito acanhado. Aquele pessoal que viu o Templo de Salomão, já devia ter seus 80 e poucos anos, 90 anos talvez, não, está muito acanhado. Aí o Senhor disse, a glória desse segundo templo será maior do que a primeira, bendito seja o nome do Senhor. Por causa da presença do Senhor no meio do seu povo, irmãos. Está apontando para a igreja, para nós nesta noite, louvado seja Deus por isso. Deus te abençoe, querido, e dê graça. Em nome de Jesus,